Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sete Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já gostaria de pedir para que vocês seguissem o @Argonauta Podcast no Instagram e ouçam a gente no YouTube Music ou no Spotify. Avaliem o podcast com quantas estrelas vocês acharem pertinente. Compartilhem, deixem seus comentários tanto nas plataformas quanto no Instagram. E é isso, gente. Vamos conversar, vamos construir comunidade. Compartilhem para as pessoas que vocês gostam ou as que vocês não gostam para falar: eu acho que tem um menininho que tá falando umas besteiras e eu quero confundir a cabeça do meu adversário para deixar ele zureta das ideias e conquistar o que ele tem. Nossa, foi bem bem tenso nessa. Eu queria introduzir um pouco esse episódio que, pra quem sabe, o título desse episódio, né, vai fazer muito sentido. E tem gente que vai falar: hã? Mas que raios que ele vai falar hoje? É isso, meu amor. Eu vou falar das abusadas, meu amor. Abusadas. Ai, gente, eu admito que eu tava com muita vontade de gravar esse episódio. Só que ele foi um episódio que eu tive que fazer um pouquinho mais de pesquisa, que eu queria trazer aquele molho, sabe? Aquele saborzinho pra esse episódio, que ele é um episódio muito especial pra mim e que eu queria compartilhar um pouco dos meus pensamentos acerca desse tema hoje. Hoje a gente vai falar sobre o álbum A Visita, da Kate da Voz, bebê, e as abusadas. Mais uma vez atormentadas. Depois desses vocais belíssimos, a gente vai falar sobre A Visita e o Proibidão como um princípio revolucionário corporal. A gente vai falar de punk, funk, travesti e como a gente pode entender tudo isso para ir além dos padrões. Sejam muito bem-vindos ao Navegando Entre Linhas, o episódio onde a gente destrincha músicas, livros, álbuns, para que a gente possa ver mais profundamente do que meramente a superfície. Muito mais do que uma produção musical ou literária, essas produções, elas são reflexo da cultura que as produz. Então vamos juntos? Toca a vinheta. Pra você que fala que, ai, funk só fala de putaria, putaria não serve pra nada. Bom mesmo é ouvir um MPB, que é isso que fala. O melhor é ouvir bossa nova, o bom é ouvir Mozart. E você acha que funk é só falar de pornografia que não serve nada pra sociedade? Esse episódio é pra você, meu coleguinha, minha coleguinha. Eu acho que você tá tendo uma percepção um pouco moralista demais de alguma coisa que, na verdade, é bem importante para nossa sociedade. Primeiro, eu gostaria de introduzir alguns conceitos para a gente começar a falar um pouco sobre as queridas. E se você é Kate da Voz, Paladino ou The Gonce, um beijo, divas. Adoro vocês. Inclusive, já vou falar uma curiosidade antes de eu introduzir aqui, né? A gente entra essa coisinha bem superficial pra gente poder descer depois para coisas mais profundas. Conheci a Kate da Voz e as Abusadas ao acaso. Eu conheci elas por meio das Irmãs de Pau, que, gente, um beijo pra minha irmã, que sempre que eu falo sobre as Irmãs de Pau, ela fala: gente, eu não consigo levar esse nome a sério. E não é pra levar a sério. Ao longo desse episódio eu vou citar algumas coisas, e eu quero, desde já, falar do conceito de se aquilo te incomoda, é porque aquilo tem algo a dizer, e aquilo tá cumprindo bem o que ele quer dizer. Se o nome Irmãs de Pau te causa alguma coisinha, te dá uma risadinha, te dá um incômodo, você fala: Irmãs de Pau? Aquilo cumpriu exatamente o motivo que ele tinha pra cumprir. É o incômodo, é você pensar: uai, como assim Irmãs de Pau? Se eu falar Kate da Voz das Abusadas e você fala: o que raios é isso? O simples fato de você estar refletindo, se pôr pra refletir sobre aquilo,
aquilo já cumpriu bastante o seu papel. Então vamos comigo. Eu conheci a Kate da Voz das Abusadas por meio das Irmãs de Pau, que tanto as Irmãs de Pau quanto a Kate da Voz das Abusadas é um conjunto de, né, no caso as falecidas Irmãs de Pau eram uma dupla de duas travestis pretas, mulheres trans, Isma e Vita, que agora estão seguindo suas carreiras solo. Isma com Made in Coab, que eu já citei, inclusive, no episódio sobre o Dia das Mulheres, e Vita com o seu mais recente Vita's House. Né, no momento que eu estou gravando esse episódio, ela lançou já a faixa Vita's House, mas que ela ainda vai lançar o álbum. E que elas foram muito importantes para a comunidade LGBT para entender a travestilidade, né? Como mulheres trans constroem sua feminilidade e a importância disso. Então, elas se colocam como irmãs de pau, ou seja, duas mulheres que têm o pênis, né? E como isso é importante para o empoderamento da própria identidade delas. Se você acha que mulher é só quem tem útero e quem só tem vagina, eu acho que é melhor você repensar os seus conceitos. Eu quero gravar episódios falando sobre construção de gênero e eu vou falar um pouco sobre isso nesse episódio. Mas você tem várias formas de ser e estar no mundo, e as Irmãs de Pau, elas sempre falaram muito sobre isso, de como você se portar nesse mundo que deseja um corpo trans e ao mesmo tempo rejeita esse corpo, né? Você deseja essa pulsão e repulsão desse corpo. E por meio delas eu conheci a Kate da Vozes Abusadas. O primeiro contato foi pelo EP Prostitutions, que pra mim tem uma das faixas mais icônicas delas, né? Que é Fazer o Que Todo Mundo Sabe, que eu particularmente amo muito. É um dos meus álbuns, né? Mixtape, sei lá como vocês querem chamar, favoritos. Inclusive, o meu namorado, ele fez a Kate da Voz gravar um vídeo de aniversário. Eu tenho ela falando, Feliz aniversário, tio! Ai, é um dos meus vídeos favoritos, de verdade. Então, se você tá ouvindo isso, Kate, um beijo, querida. Gosto muito do trabalho de vocês e valorizo muito tanto que eu estou fazendo esse episódio. Ok, vamos, depois desse momento fanzinho, eu quero introduzir algumas coisas pra gente começar a ter uma discussão interessante. Eu queria primeiro introduzir o que é política. Por quê? Pra mim, música, não pra mim, né? Pra sociologia no geral, antropologia, música, corpo, formas de ser e estar no mundo são políticos. Tudo é político. E se você é uma daquelas pessoas que acha que político é só ações públicas, votar, democracia, república, presidente, prefeito, governador, você tá muito equivocado e limitado no seu pensamento. O conceito de política que eu vou dizer aqui, ele é uma construção a partir do Aristóteles, desde o Aristóteles, que perpassa pelo Max Weber, pelo Foucault e pela Hannah Arendt. O Aristóteles, ele já via política como tudo que diz respeito à vida na polis, né, a vida na cidade, ou seja, a vida coletiva. Então, né, desde da Grécia Antiga, política já é visto tudo aquilo que perpassa a vida coletiva, a vida comum. O Weber, ele define política como uma luta por poder ou influência sobre a distribuição desse poder. Então, Weber diz que política é mais sobre poder. O Foucault, ele amplia isso na milésima potência. Política é toda a relação de poder, até nas mais cotidianas. A gente, cotidianamente, todo dia, está tendo relações de poder, está negociando o poder entre nossos pares. E como a gente está fazendo isso é política. E a Hannah Arendt, ela enfatiza essa relação, essa ação coletiva e o espaço público como essa essência da política. Então, basicamente, política é o conjunto de práticas, relações e disputas através das quais grupos e corpos, né, indivíduos produzem, organizam e transformam poder, recurso, normas e sentidos que estruturam a vida em sociedade. Então, política é tudo. É a forma como a gente, a partir do momento em que você lida com outra pessoa, lida inclusive com outro ser vivo. A forma como a gente lida com plantas, com os alimentos, com os animais, a forma como você se relaciona com o seu gato, com o seu cachorro, com o seu periquito, com a sua plantinha de estimação, com
o padeiro, com o cobrador do ônibus, com o ônibus, com a rua, com a sua casa, com o pano que você passa no chão, o seu produto de limpeza, com a gasolina do seu carro, tudo é político. Tudo isso perpassa um conjunto de relações que estão sendo, vieram antes e vão ser de diversas formas. Então, tudo é político. A forma como você se vê, a forma como você vê outra pessoa, a forma como você consome, como você come, como você bebe, como você pensa, tudo isso é político. Então, a gente tem que colocar nessa perspectiva mais ampla de que política é essa forma de se relacionar e negociar poder cotidianamente. Você comer o seu pãozinho pela manhã diz muito sobre a forma como você come aquele pão e o que aquele pão simboliza. Aquele pão simboliza o poder de como comer pão de manhã foi construído historicamente, a sua relação afetiva com aquele pão, a forma como o pão foi colocado socialmente, a forma como o agricultor do seu país ou de outro país produziu o trigo para fazer aquele pão, a forma como ou a fábrica ou o padeiro produziu aquele pão, assou aquele pão. Então, para assar aquele pão, você precisa de diversos recursos. Então, tudo isso está perpassado e circunscrito, adoro essa palavra, pela política. Então, tudo é político. E a forma como a gente age dentro da norma ou fora da norma também é político. E aqui eu gostaria de introduzir para vocês um conceito que eu gosto muito e que é muito importante, que é o conceito de dissidência. Dissidência é a posição ou prática de contestar, afastar ou criar uma ruptura em relação a normas, valores, discursos ou estruturas de poder dominantes ou hegemônicos em determinado contexto social. Então, por exemplo, quando a gente fala de dissidências de gênero, são formas não normativas de lidar com gênero. E aqui eu estou dizendo travestilidades, transmasculinidades, transfeminilidades, não binaridades, ou perspectivas femininas de lidar com a masculinidade e formas masculinas de lidar com a feminilidade. Eu tô falando de você ser um homem que pode ser sim cis hétero e gostar de pintar as unhas. Você tá tendo uma certa dissidência de gênero, de contestar certas expectativas de gênero, dissidências de corpos, então você ser uma mulher de pau, um homem com vagina, você ser uma pessoa intersexo, você se ver de uma forma não binária e se comportar de forma não binária no mundo, você ter uma dissidência alimentar, então você ser vegano, vegetariano, dentro de uma norma que prevê o consumo de carne como primordial, principalmente hoje, né, com essa questão da proteína, ppp. Então todas essas formas são dissidências, então elas fogem da norma, elas fogem do que é padrão. E de certa forma, todos nós agimos de forma dissidente em alguma forma. Seja você não lidar com normas religiosas, então você ser cristão, mas você não concordar com todas as coisas que esse cristianismo padrão determina, então você ser uma mulher que quer ser mais livre dentro de um padrão religioso mais restrito, você se comportar de uma forma diferente e mais firme no trabalho, em que prevê que você tem que ser uma pessoa mais submissa. Então, essas formas elas são dissidentes da norma. E a dissidência é muito importante para a gente entender a visita. Política, não só a visita, né, mas todos os álbuns da Kate da Vozes Abusadas, que elas começaram com uma mixtape muito antiga, que nem tem disponível nas plataformas digitais, mas que depois elas lançaram é, remixadas e atormentadas, ainda mais remixadas e atormentadas, Prostitutions, a Visita e, mais recentemente, a Deluxe de A Visita, né? A Visita Sandra Eletrônica, que é da onde eu tirei grande parte da discussão daqui. Elas lidam com política e dissidência de uma forma muito interessante, que é trazendo o proibidão. O proibidão, ele é político.
E isso não é um discursinho de esquerdista, que as pessoas adoram colocar como isso. Você lidar com uma dissidência e colocar o proibidão nesse lugar de estar fora e contestar a norma é muito interessante. A gente sempre teve uma estrutura social que pune muito pessoas que falam e lidam bem com sexualidade. Não tô colocando sexualidade de orientação sexual, mas sexualidade de questão sexual mesmo, né? Libido. Pessoas que sempre lidaram bem, principalmente mulheres, sempre foram muito punidas por isso. Mulheres que falam sobre sexualidade, mulheres que são muito sexuais, sempre foram muito ditas como aí, né? Vagabunda, putas e diversos outros vocábulos que colocam elas numa relação de olha como elas são nojentas por estar fazendo isso. Isso são ações dissidentes da norma. Elas estão colocando algo que sempre foi dito, que não deveria ser dito, né? A sexualidade, ainda mais a gente tem que lembrar que a gente vem de uma herança cristã e principalmente católica, no Brasil, né, principalmente, de colocar tudo aquilo que está relacionado ao corpo como algo que deve ser privado e isolado. A sexualidade tem que ser lidada dentro de quatro paredes, com o seu parceiro, a sua parceira, um parceiro e uma parceira, de preferência do gênero oposto ao seu, de certas formas específicas para um objetivo específico, que no caso é a reprodução. Então vocês entendem como, politicamente, né, e aqui o politicamente de forma social, a sexualidade sempre foi limitada a um objetivo e uma forma específica de ser feito. Então você não pode fazer aquilo com mais de uma pessoa, com pessoas do mesmo gênero e pessoas de diferentes gêneros, de formas distintas para objetivos que não sejam a reprodução, porque aquilo vai ser condenado e você fazer qualquer uma dessas modificações é uma dissidência da norma. As pessoas condenam quando você age diferente do que é aquilo. E não é você necessariamente ser super revolucionário, mas você fala, gente, eu quero fazer da forma diferente, eu vou fazer, dane-se. E a Kate da Vozes Abusadas trazem diferentes pontos nisso e discutem muito com isso. Elas trazem na música, por exemplo, Gordinha Mas Tá Bom, remix, que elas trazem, né? É um meme que surgiu. Gordinha Mas Tá Bom, Gordinha Mas Tá Bom. Que elas é um meme que surge fora dali, né? Pela Paladino. Primeiro, né? Kit da Vozes Abusadas é constituído pela Kit da Voz, Paladino Proibida e Degonce Rabetão. Entenderam o que eu quero falar quando os nomes são incômodos de alguma forma, os nomes tendem a ter esse tom cômico, porque ele é pra contestar, ele é pra trazer na sexualidade essa questão de não levar tanto a sério, de ser mais leve, da gente poder falar daquilo e normalizar aquilo e falar, ai, as pessoas falam, ai, não vamos normalizar coisas que não devem ser normalizadas. Mas, gente, todo mundo se relaciona, né, algumas pessoas não. E até o fato de você não querer se relacionar sexualmente com as pessoas, isso é político e isso é importante e isso tem que ser falado. Então, elas constituem, né, o grupo que te dá fazer abusadas. A Paladino, ela surge com esse meme, né, por meio de uma moça que é amiga delas e faz parte da organização do grupo. Elas surgiram com esse meme, gordinha, mas tá bom, que tá presente na faixa Mini 7 das Abusadas, mas que depois surge como remix na Deluxe Sandra Eletrônica por meio da que eu já citei inclusive no episódio de mulheres que são importantes para mim, né, me inspiram, que é a Clementão. Ela surge como produtora dessa faixa em que tem esse tom, né, gordinha, mas tá bom. E o gordinha aqui é muito interessante, que gordinha é normalmente usado como um eufemismo pra falar de uma pessoa gorda. Então ela não é gorda, porque parece que gorda é muito pesado, né? Você fala, ah, ela é gordinha, ela tá um pouquinho acima do peso.
E eu queria citar aqui, que a gente vai começar aqui citando, né? A gente tá, afinal, no navegando entre linhas. Eu queria citar um trecho que é falado pela Flávia Verso, se eu não me engano, é Flávia, não vou lembrar o nome do perfil dela, que ela é uma influenciadora muito famosa no TikTok e ela foi convidada para falar, declamar, eu diria, esse trecho em que ela diz: numa era de hipervalorização da magreza extrema, uso desenfreado de Ozempic, Monjaro e transtornos alimentares, a frase "gordinha mas tá bom" vem como um símbolo de resistência de quem, há exatamente um ano atrás, gritava magras, magras, magras. É interessante isso, né? Você tá numa faixa que cita muita sexualidade, você tá dizendo eu sou gordinha, mas tá tudo bem eu ser gordinha, gente. E ainda elas continuam. Sou gordinha, mas tá bom. E depois a Paladino, que é uma mulher gordinha, diz: sim, eu sou gordinha. Você se apropriar desse termo, e aqui te das abusadas fazem isso com diversos termos, seja ele vagabunda, vadia, puta. Você pegar esses termos e falar, vocês vivem me chamando de gordinha, vocês vivem me chamando de vagabunda, eu sou isso mesmo. Sabe, eu adoro uma promiscuidade. Eu gosto do meu corpo, sim. Você vive me falando que eu sou gorda, e eu sou gorda mesmo. E qual é o problema disso? É interessante essa posição de você se apropriar daquilo e como isso é político. Você tira, né? As pessoas falam que a grande questão do bullying é você tirar o armamento da pessoa. Se a pessoa fala, ai, você é um viado. Sou viado mesmo, sou uma bichona. Só assim, ó. Leque, leque, Slay Queen. Só uma bichona, só uma POC. E qual o problema disso? A pessoa perdeu o argumento. Ela não tem mais como te atacar. E aqui, quando a gente tá falando de pessoas gordas, mulheres trans e travestis, que são colocadas nessa questão de prostituição, nessa questão, as pessoas gordas, nessa questão de serem relaxadas, de serem porcas, de não serem dignas de afeto, porque elas não se cuidam, você se apropriar desses certos vocábulos e falar, eu sou gordinha, mas tá bom, tá tudo bem eu ser gordinha. E tem gente que gosta, inclusive elas citam isso no Gordinha, mas tá bom, e na faixa Minisete das Abusadas, que tem o Malcolm, que a Kate canta, né? O Malcolm, ele era barraco, ele comia as gordinhas todas aqui do meu bairro. Travesti fortinha era o que ele curtia. E é isso, gente. Querendo ou não, tem gente que gosta. Você pode não gostar, mas tem gente que gosta. Tem cara que gosta de mulher gordinha. Tem homem cis hétero que, na verdade, você gostar de uma mulher trans não significa que você é gay, tá bom? Lacre. Mas tô dizendo óbvio aqui. Para muitas pessoas isso pode explodir a cabeça, mas eu vou falar isso em outros episódios. Ser um homem cis hétero e gostar de uma mulher trans não te torna menos hétero, tá bom? E você gostar disso, tá tudo certo. Faz parte, tá bom? Faz parte da experiência humana. Não tá errado, não. E agora, já que eu já dei o meu lacre trans aqui, a gente vai mergulhar um pouquinho mais de por que o proibidão é importante. Ele tem uma importância social e sociológica e que você pode falar, ah, nossa, ele só quer meter coisa onde não tem. Tá bom. Eu vou citar aqui o artigo Chats na Web, a linguagem proibida e a quebra de tabus, do Júlio César Araújo, e o texto Entre o Obsceno e o Científico, Pornografia, a Sexologia e a Materialidade do Sexo, da Larissa Costa Duarte e da Fabiola Roden, sei lá, acho que é Roden. Elas colocam essas pessoas, né, que eu tô citando aqui um homem e duas mulheres, mas eu vou falar elas, porque eu quero, vão citar ao longo desses textos como o proibidão na internet e na própria constituição dos filmes pornográficos, da pornografia e da estrutura social, eles foram colocados primeiro como algo proibido, mas que vai se constituindo como algo importante na estrutura social. Primeiro, eu quero
falar um pouquinho mais da Visita num ponto específico, que é a junção do terror, do punk, funk e eletrônica. Pra quem conhece bem, principalmente o funk, o punk e o funk, o terror, o punk e o funk, isso. Eles todos são gêneros de resistência e crítica social. O terror, principalmente, ele sempre esteve ligado. Ele é um gênero que muitas pessoas não gostam, porque ele incomoda. Ele é baseado no incômodo, ele é baseado no asco. É você pagar pra assistir um filme que você vai levar susto, pra que vai te causar incômodo, ansiedade. É você entender o que te assusta. Terror é meu gênero de filme preferido. Porque você entender o que te causa medo diz muito sobre a sociedade e sobre você. Numa sociedade que diz que o palhaço ele é engraçado e ao mesmo tempo assustador, é interessante. E o que a gente vê como medo diz muito sobre a constituição social. Por exemplo, bruxa. Por que a gente tem medo de bruxa? Porque a gente sempre vê bruxa como uma mulher nariguda velha que quer causar mal a criancinhas. Por quê? Porque muita parte do terror vem de pessoas negras te assustando. Porque a gente tem medo de fantasma, zumbi, vampiro. Tudo isso é constituído socialmente. Você tem diversos estudos criando uma cronologia do zumbi, por exemplo, e de outras figuras, né? O lobisomem, por exemplo. O zumbi, ele vem do voodoo. O zumbi, ele seria. Ele é um corpo morto que é manipulado e trazido à vida por uma pessoa que pratica o voodoo e que controla e que quer o cérebro e tal. Então, é esse medo, primeiro, que a gente tem do voodoo de práticas negras, práticas religiosas negras, o medo daquilo que deveria estar morto e enterrado voltando à vida, o medo do fantasma, por exemplo, aquilo que não deveria, que já deveria estar longe, mas vindo atormentar você. É a Kid da Voz, elas e as abusadas, elas brincam com esse terror, a questão do sangue, do punk, do preto, de assustar. Elas têm essa questão uma questão vampiresca. O, se vocês olham a capa de A Visita, tem um demônio. Então, é interessante como tudo isso é unido para mostrar que você tem crítica social no terror, no punk, no funk, e que também são práticas libertárias. Então, todos esses são gêneros, seja de filme ou de música, que são usados para crítica social. Eles são políticos e sociais. Eles mostram perspectivas de um absurdo que trabalha numa verossimilhança e na possibilidade de aquele absurdo poder acontecer. E de que você pode ser o próximo. O terror, ele assusta porque você se coloca numa posição de que pode ser você. E é interessante mulheres trans contarem isso, né? Porque elas são perpassadas por um terror, né? E que o terror, ele é menos um demônio e mais um humano, né? Porque quem mata não é um demônio, são gente. Enfim. Só joguei, só joguei. Enfim. Os textos que eu citei anteriormente, eles falam muito do tabu. O tabu, contextualizando, ele é o medo de quebrar a fronteira do que é considerado permitido e do que é considerado público, porque as sanções sociais previstas para quem adentra esse terreno são coercitivas. Então, por exemplo, a sociologia, principalmente a antropologia, tem uma longa história de estudo do tabu, principalmente o tabu do incesto, né? Você se relacionar com pessoas que fazem parte da sua família em diversas sociedades, e basicamente em todas as sociedades, é um tabu você se relacionar. E aí modifica o que é considerado família, seja, no nosso caso, né, sociedade ocidental, família biológica de sangue, em outras sociedades, quem é considerado sua família, né, se é sua mãe e a família materna, se é só a parte do pai e a família paterna, seja, sei lá, o que a gente consideraria, né? Vô, tio e tia, sei lá, muda de sociedade para sociedade o que é considerado família, quem você pode se relacionar ou não. O tabu, na nossa sociedade, por exemplo,
é a sexualidade. A sexualidade, ela tá muito perpassada por tabus. E é interessante como certas palavras, a palavra no geral, né, ela reflete valores sociais e culturais de uma sociedade. O modo como julgamentos e tabus que permeiam práticas sociais são refletidos em um conjunto de vocabulários específicos, que são as palavras tabu. Então, por exemplo, palavrões são palavras tabu. Você não pode falar palavrão toda hora. Você não pode usar certos termos que eu vim citando nesse podcast por aí. O mínimo que pode acontecer é você não ganhar monetização do TikTok, né? Porque você tem que falar. Você não pode falar, né? As pessoas. Ai, eu adoro o TikTok, que as pessoas, elas balbuciam as palavras, elas nunca falam. Parece que elas estão sendo sempre silenciadas, né? Eu acho o máximo. Enfim, prosseguindo. O texto do Júlio César Araújo, ele cita muito o Dino Preti. O Dino Preti, ele foi um letrólogo que inclusive faleceu em 2024, que foi um importante teórico brasileiro que estudou oralidade, gírias e análises de conversação. Ele mostrou, ao longo da vida dele, e dos estudos dele, que quanto mais a relação léxico-costume ocorre na atmosfera do erótico, mais proeminente é a proibição de certos termos voltados para esse universo do proibido. Então, tendo em vista que é possível elencar muitas palavras que denotam essa relação. Então, para o Prete, né, eu falei muitos termos difíceis, mas basicamente, a obscenidade na linguagem é você colocar o controverso, né, o controvertido no campo da moral das palavras. E é possível a gente falar numa moral das palavras. Palavras têm moral. Muita gente, por exemplo, fala que não tem muita moral em cima da palavra desgraçado. Porque desgraçado é quem não tem graça. E graça vem nessa graça de Deus. Então, você ser desgraçado é você não ter a graça do Senhor. Isso é uma palavra tabu. Você não pode falar que alguém é desgraçado para algumas pessoas. Enquanto, por exemplo, particularmente para mim, desgraçado é tipo, ai, desgraçado. Tipo, é muito leve. É quase você falar seu boboca. Sabe? Para mim não tem esse peso, mas para muitos grupos e muitas pessoas, essas palavras elas têm essa moral mais forte. Continuando, o Pratt, ele diz que não é possível você reduzir a circulação das palavras obscenas somente a práticas de linguagem inculta. Então, não dá para você falar que o palavrão só está presente em certos lugares, porque a gente verifica que essas palavras elas têm certo gosto pelas pessoas, principalmente por uma classe nobre, elitizada. A gente acha que falar palavrão é coisa de pobre, mas rico também fala palavrão, pessoas cultas falam palavrão. É, a gente coloca isso numa moralidade tão alta que a gente coloca que só quem fala palavrão é imoral, é mal educado, é sujo. E vocês percebem como tem muita moral embutida nisso? Então eu falei palavrão. Logo, eu não, Deus não vai me salvar. Eu sou uma pessoa imunda. Devo sofrer ostracismo da sociedade. Eu sou uma pessoa que não tem moral, que é depravada. Então, essas palavras, elas vêm junto com elas muita moralidade. E essas palavras, elas podem se tornar cada vez menos tabuizadas, já que elas vão ganhando certa simpatia das pessoas. Então, mesmo que é escatológico e moral, elas podem ganhar um material mais tranquilo para sua produção. Por exemplo, ele cita que a televisão ela reproduz um comportamento, muitas vezes, que já está difundindo na sociedade. E a música também trabalha nesse mesmo eixo. Então, no funk, no rap, eles muitas vezes não falam alguma coisa que é revolucionária, mas um reflexo do que já está acontecendo na sociedade. E parece um pouco óbvio, mas a gente esquece que falar putaria é um traço do funk, mas não é exclusivamente do funk. No discursos de muitos homens, por exemplo, no dia a dia, você tem falas extremamente sexuais que são cotidianas, gente. Que a gente fala que. A gente coloca essa moral no funk, no rap, de. Ai, a música que fala de putaria, logo, não é uma música válida. Mas, gente,
Todo mundo fala de putaria. Você fala de putaria com seu parceiro, com seus parceiros. Você fala de palavrão com seus amigos. Por que falar palavrão numa música é menos válido? A gente coloca a música e essas coisas numa questão, numa posição muito alta, como se a música fosse algo sagrado. E não necessariamente é tudo isso, sabe? A gente coloca que toda música quase tem que ser uma produção sonora, um Beethoven, uma produção, sabe? Tem que ser a quinta sinfonia. E, gente, a gente coloca importância demais em algumas coisas que não tem tanta importância assim. E é interessante como, por exemplo, as mulheres falar mais palavrões ocupa novos espaços e tá protagonizando novas relações. Antes, mulher falar palavrão ainda é um pouco, mas hoje é muito mais tranquilo uma mulher falar palavrão. E hoje em dia, inclusive, falar palavrão te coloca numa posição de contestar certas coisas, de ser dissidente, né? E quando a gente coloca principalmente na mulheres trans falando palavrão, falando sobre a própria sexualidade, falando sobre o próprio corpo desse dissidente, então esse corpo que muitas vezes é visto como nojento, você falar desse corpo com orgulho e se colocar numa posição de poder e de prazer é totalmente político e totalmente importante. E você fazer isso por meio de palavrão e até mesmo, de certa forma, do humor, que é o que a Kitty da Vozes Abusadas fazem, né? Coloca uma certa aura cômica nisso. Você desmonta esse discurso moralizante de colocar muito peso nessa sexualidade que, gente, tá aí. Sabe, a sociedade só chegou até o momento que ela chegou, a gente só tá vivo por causa da sexualidade. E a gente tirar o peso disso é importante. Continuando, o palavrão pro prete, que ele coloca no texto, define como vocabulário catártico, dado o poder de aliviar as tensões com as quais convive o homem moderno. Gente, não tem nada mais delicioso. E aí eu queria citar uma faixa específica, que é a faixa. Ai, gente, eu não sei se provavelmente esse episódio vai ser desmonetizado em alguma plataforma pelo que eu vou falar, mas ai, paciência. Não é como se eu tivesse muitos seguidores pra desmonetizar esse episódio. Mas o Vai Tomar no Cu, que é a participação da Urias, né? Que eu já citei em outro episódio, inclusive com Carranca, em que elas falam diversos palavrões. Porra, caralho, vai tomar no cu. Sabe? Gente, é uma música que, se você canta com vontade, ela é libertadora. E pra quem ouve de fora fala, meu Deus, gente, que música que é essa? Mas, gente, quem nunca lançou aquele palavrão do fundo da alma, que parece um grito de você falar, nossa, aquilo te liberta de um peso, e é isso que o Prete tá falando, que ele é um vocabulário catártico, que você, gente, você falar, babreia, ele não tem o mesmo peso, sabe? Não tem o mesmo. Não te dá o prazer suficiente de você gritar aquilo, você xingar uma pessoa que tá te ferrando há tanto tempo, tem um poder tão libertador, e é isso que ele tá falando de o palavrão tem esse poder. E gente, nada melhor do que você praguejar, praguear, não sei, um palavrão ou mandar mandar alguém para aquele lugar é delicioso. E ele cita, ao longo do texto, um dos índices do vocábulo grosseiro e obsceno é a sua referência a uma vida sexual quase sempre deformada, que se fundamenta no comportamento de exceção, nos vícios e exageros eróticos. Ou seja, para o autor, a grosseria é o resultado do gosto pelo obsceno e, por conseguinte, imbrica-se com o vocabulário gírio, já que esses termos parecem assumir o erotismo como forma criadora de novos vocábulos. Ou seja, né, eu falei essas palavrinhas bonitas pra. A obscenidade, ela tá sempre dita em você ter uma vida libertina, libertária e quase, tipo, que tá sempre nessa vida sexual ativa.
Por exemplo, na faixa, Na Força do Ódio, eu danço. Muito boa essa faixa, inclusive. A Kate da Voz diz: Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, só sei que acordei numa casa de luxo com uma ressaca desgraçada. Aonde eu olhava, via um homem em muita puta, cheia de. Eu muito puta, cheia de raiva. Sexo no quarto, no banheiro e na pia, dentro do carro. Então ela se coloca numa posição de sexualmente ativa e libertina que é interessante para uma mulher trans se colocando nesse lugar e que muitas vezes é vista como essa prostituta e que ela se apropria disso pra falar: eu tenho uma vida sexual ativa, todo mundo tem uma vida sexual ativa, né? A não ser pessoas assexuais restritas, mas que se colocam nesse lugar de um exagero erótico, esse exagero sexual, que o funk e o trap brincam muito. Então, falar, por exemplo, a gente tem a Duquesa, que diz em muitos momentos, por exemplo, em Taurus Volume 2 até Taurus Volume 1, ela fala: Ai, eu tô transando com o seu macho, é, tô dando muito por aí. E uma mulher se colocar nessa posição contrasta com toda essa herança colonial, cristã, social, de mulher tem que ser recatada, mulher não pode falar disso. Mas uma mulher falar disso é muito importante. Próximo termo que eu queria citar pra vocês, pra gente adentrar nos nuances disso, pra gente sair um pouco dessa questão do proibidão, que eu acho que eu tô conseguindo talvez te convencer um pouquinho da importância disso, pra gente falar um pouco sobre a gíria, que é designada de um grupo de signos de um grupo que pode estar associada ao que o Pret ele vai chamar de linguagem proibida, visto que essa se relaciona com a vida e a cultura de grupos herméticos, ou seja, o grupo hermético, né, quem conhece o potinho hermético, que isola ele, né, o potinho hermético, ele tira lá o ar e vai ficar, pum, fechadinho só nele. Então, um grupo hermético é um grupo fechadinho nele mesmo, que o Prete vai falar que pela gíria esses grupos demonstram sua visão e julgamento da sociedade que os marginaliza. É a razão pela qual o vocabulário gírio é acessível apenas a uma minoria. Ele coloca a gíria como a gíria de um grupo restrito como um conjunto de indivíduos que elaboram objetivos comuns para a sobrevivência do coletivo e não do individual. Quando a gente. Se você não é uma pessoa LGBT, ou é uma pessoa LGBT que não se adentra tanto na produção musical e artística de pessoas LGBTs, você não vai conhecer o que é necessariamente o Pajubá. Eu vou trazer o Pajubá em outros episódios, mas o Pajubá basicamente é um dialeto LGBT que foi constituído pela herança de mulheres trans e travestis no Brasil, que, né, não é novidade para ninguém, que viviam numa questão de prostituição, né, trabalhando com a prostituição. O Pajubá, o próprio termo Pajubá, ele se constitui a partir de uma herança de línguas africanas, né, porque não é novidade que muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente trans, que trabalham na prostituição, são mulheres negras. Então vem de uma herança de idiomas africanos que constituíram esse dialeto com termos específicos que, por exemplo, diva, lacre, cante, todas essas palavras que também foram vindas, né, do inglês e de heranças de outros países, mas a gente constituiu um dialeto que, por exemplo, babado, bafo, diva, essas palavras, que aí você vai ter aqué, picumã, ocó, edi, amapô, esses termos se constituem no Pajubá. E o Pajubá é muito importante como um idioma de resistência e que tem, né, essas gírias LGBTs que vão constituindo uma identidade de grupo que é importante para a sobrevivência. O Pajubá, ele era compartilhado, e ainda é, de certa forma, mas ele se popularizou mais, mas no início dele, mulheres trans falavam ele entre elas
pra falar: "Ah, tem um policial, chegando, toma cuidado com ele. Ah, esse cara é perigoso, esse Ocó, né, não é esse Ocó é babado, então toma cuidado". Tá, essa Mapô com teu Edi. Ah, por exemplo, o racha, que é uma mulher normalmente cis hétero. Então, todos esses termos, eles foram utilizados como forma de comunicação para elas se manterem cuidadas. Então, é quase uma troca de informações ali que quem não fala o Pajubá, quem não conhece o Pajubá, não vai entender e não vai perceber a mensagem que está sendo passada, que é uma mensagem de toma cuidado, ó, esse aqui você não, esse aqui é perigoso, esse aqui você pode ir, não fica aqui, não vai pra lá, essa mulher vai te dar problema, amiga, tô junto contigo, então, tipo, você cria esse sentimento de grupo, e ele é muito importante para a constituição de uma identidade LGBT. Por exemplo, na faixa sufocante, que vem esse cante, né? O cunt, ele é um termo em inglês que era utilizado como uma forma pejorativa para chamar alguém de vagabunda, tal, enfim. Uma mulher, né? Uma mulher do mundo. E ele veio, você servir cunt, você servir pose, você tá empoderado, ter poder de si. Então, é cante. Então, sufocante. É tipo você servir. Você saber o que você está se colocando no mundo. Então, é um dialeto de resistência. E que elas citam muito em todas as faixas dela. Mas está muito presente também em A Visita. Em outra perspectiva, eu também queria citar o Foucault, que ele fala de uma pedagogia da sexualidade, sobre como certos saberes eróticos eles vão se apresentando e transitando e são finalmente incorporados e performatizados por indivíduos através de certos processos que vão evidenciando necessidades e operações para apropriar diversas formas de conhecimento. Então, ele diz isso nos diversos volumes de História da Sexualidade, que é muito interessante, são conjuntos de textos muito importantes para a sociologia, que o Foucault ele fala sobre como a gente vai passando esses saberes da sexualidade. E a gente pode encontrar no funk, na música, muito dessa passagem. Então, mulheres trans falarem sobre o próprio corpo e falarem sobre o orgulho do próprio corpo é uma forma de pedagogia da sexualidade, em que você vai normalizando e normatizando formas de ser e estar no mundo que não são vistas como normais e válidas de estarem no mundo. E é interessante que a gente não pode pensar nem em noções de técnicas corporais e nem em questão de roteiros sexuais, né? Como, por exemplo, está presente na pornografia essa forma de como você agir dentro de quatro paredes, como processos que não sejam profundamente internalizados e não deliberados. Então, certos scripts de como a gente tem que agir, principalmente na forma da sexualidade, eles são expressivamente flexíveis. Então, eles variam de pessoa para pessoa e eles estão sempre sujeitos a um grande número de fatores socioculturais e subjetivos. Então, acredito que as abusadas falarem como elas se relacionam com a sexualidade delas, está presente em como esses scripts sexuais vão ser lidos por outras pessoas e internalizados por essas pessoas. Você colocar uma mulher trans como digna de produção de prazer e digna de recepção de um prazer modifica totalmente uma lógica que coloca esses corpos como sempre subalternizados. E aí a gente pode entrar, por exemplo, numa questão de medicalização e percepção de corpos dissidentes. Então, por exemplo, tem um estudioso que é o Hurt, que num estudo, num texto de 2004, ele recorda como antes do século XIX, tinha uma interpretação médica e filosófica do sexo que se organizava em torno de concepção de um único corpo e uma única forma de fazer as coisas. Então, genitais masculinos e femininos, eles eram entendidos como uma mesma estrutura que podia se manifestar de formas diferentes. Então, não tinha muita distinção entre sexos. Mas foi a partir de uma emergência de paradigma de dois sexos
Então, com a questão médica se desenvolvendo e toda uma percepção religiosa, você começa a ter essa dismorfia sexual, que é a separação de corpos por, né, pênis e vagina, respectivamente. E que você entende como fixa e essencializada uma verdade. Então, você tem, por exemplo, o orgasmo masculino, ele é constituído como o máximo da visibilidade e que quase todos os empreendimentos científicos vão colocando ele como alguma coisa super importante. E que isso vai se refletir, por exemplo, na produção cinematográfica pornográfica, nas músicas, em que sempre a produção de prazer masculina, ela é vista como a mais importante. Então, o objetivo do sexo é a produção de prazer para o homem. E todo o resto é invisibilizado, principalmente o orgasmo feminino, que ele é marcado por, por outras formas, então, uma expressão, o gemido, a manifestação vocal e a própria movimentação do corpo. E, né, como isso vai sendo construído até num cinema não pornográfico. Então, a mulher, ela sente prazer e o prazer dela é produzido e se constituído de outra forma. Mas, quando vem diversas mulheres colocando isso sob outras perspectivas, você começa a ter toda uma mudança de paradigma. Outra questão interessante é como disfunções masculinas sempre foram interpretadas numa lente exclusivamente anatômica, então principalmente farmacológica. Então, o homem, ele sempre pode usar uma pilulazinha ali para resolver, enquanto as mulheres, elas permanecem facilmente relacionadas a questões psicoemocionais. Então, mulheres são histéricas, o útero é o problema, enquanto homem, você dá uma pilulazinha e resolveu o problema. É interessante, por exemplo, como a escala Kinsey, que foi desenvolvida pelo Alfred Kinsey em 1948, se eu não me engano, gente, é uma matriz que ele classifica a sexualidade humana no espectro de 0 a 6, em que 0 é exclusivamente heterossexual e 6 é exclusivamente homossexual. E o 3 representa uma bissexualidade ali. Foi a primeira forma, dentro dessas noções, que demonstrou uma certa fluidez de sexualidade e vai superando uma visão binária entre homossexual e heterossexual. Porém, dentro desses textos que eu citei como fonte no início, eles criticam o Kinsey por oferecer uma leitura naturalizante da homossexualidade e que destaca que ele rejeitava a ideia de homossexualidade enquanto uma identidade psicossocial e que as pessoas que vieram depois, eles tiveram dificuldades em lidar com essas práticas no âmbito da normalidade. Sempre a homossexualidade, né, foi vista como algo não normal, como algo dissidente. E nessa mesma lógica, a gente pode entender como você tem uma patologização de identidades que não necessariamente se abarcam dentro de expectativas de gênero comuns, então meninos feminilizados ou meninas masculinizadas. E que depois vai ter uma patologização, por exemplo, da disforia de gênero, que foi diagnosticado principalmente para pessoas trans. Então é interessante como a pornografia e a sexologia, elas estão basicamente ilustrando essa falsa visão de natureza que não apresenta como disputa esses corpos, mas que a gente vai mostrar nas artes o como isso pode ser discutido e desnaturalizar certas coisas e desnormatizar certas coisas que a gente vê como normal. A gente não consegue conceber a ideia de um corpo trans vivendo comumente, de um corpo trans fora dessa visão anormal que é indigna de viver. E dentro dessa lógica, eu queria citar a Judith Butler, que eu já citei, inclusive. Gente, eu tô fazendo muita referência ao episódio de Dia das Mulheres, porque todas essas mulheres são muito importantes para a constituição do meu pensamento e a constituição do próprio pensamento que está sendo construído hoje para desmontar certas estruturas. A Butler,
por exemplo, ela constitui gênero como um processo de construção e materialização dos corpos. Então, ela coloca gênero como performance. E ele é uma performance sempre incompleta, porque não é bem sucedido para produzir uma impressão de rigidez e de matéria. Então, o gênero não é, para ela, algo que se tem, mas é algo que se faz. Não é algo que você necessariamente é, mas é algo que você está constituindo, cotidianamente e sempre se constituindo. É a capacidade de performar na medida em que essa coerência garante ao indivíduo certa integridade e inteligibilidade. E é interessante isso, que a gente só consegue constituir certa feminilidade se certos símbolos forem reforçados e utilizados. Então, mulher tem que usar maquiagem, salto, ter seios, e aí a gente coloca ter o cabelo longo, ter útero, mas tem outras formas de feminilidade que vão se constituindo a partir de outros símbolos. E é isso que a Butler tá falando. E que gênero nunca é completo. Você nunca vai ser sempre 100% homem e só homem. Você sempre vai estar negociando e se constituindo de outras formas ali. E é muito importante, como isso é relevante para a constituição de outras identidades e outras, por exemplo, a travestilidade. E aqui eu queria citar a faixa Santo, que é uma faixa que está presente a Alien da Quebrada, que é uma diva, inclusive, um dos grandes nomes da música LGBT, mas não só LGBT, mas da própria música brasileira, em que elas dizem: Ah, e na rua eu sou falida e destruída, sou eu, a travesti que ronda na madrugada em paz, em busca da paz sagrada. Santo, me proteja essa noite, me faça chegar em casa, dormir no meu aconchego, no meu travesseiro, me traga saúde, dinheiro, saudade e dinheiro. Você está me escutando, santo? E é isso, né? Você conseguir entender figuras trans mais do que algo que está atrelado à pornografia e à prostituição, mas como seres humanos e como dignos de falar da própria sexualidade, da própria experiência sexual, como corpos vistos como não comuns, não normais. E eu queria citar também a faixa Salto. A gente tem o Santo, a gente tem o Salto, que é uma faixa muito interessante de uma figura de mulher empoderada e que eu particularmente associo muito ao estilo Siren Office. Pesquisem, Siren Office é esse estilo da mulher de terninho de salto alto. Pra mim, essa música tem muito esse estilo. Que elas dizem: Olhe bem para o meu salto, foi feito pra caminhar. Mas se fuder comigo, em cima de tu vai andar. Aí depois tem um trecho que elas dizem: Já cheguei trajadona com os kit pesado, e se falar demais, vou te fazer de capacho. Eu sirvo muito cante com o meu baseado, minha bolsinha baguete, mini saia e meu salto. E é interessante como tudo isso vai brincando com gênero, com subalternização e inverte uma lógica colocando os homens como limitados e quase fazendo um favor para as mulheres, né? E é interessante como o funk e o punk, eles vão criando essa mensagem de libertação corporal. Enfim, gente, eu já falei muito aqui, acho que deu pra entender onde eu quero chegar e o que eu quero causar em vocês. O proibidão, ele não é só algo que fala palavrão e que não tem valor. Ele é algo que traz para o debate público formas de ser, estar e agir no mundo que não são vistas como normais e que a gente consegue utilizar isso para refletir socialmente. Pode parecer só uma música para fritar na Zigdoplex, mas que também a gente pode usar para trazer certas reflexões e ouvir essas vozes, seja as Irmãs de Pau, como eu citei, a Kid das Vozes Abusadas, a Mia Abigail e tantas outras, para a gente conseguir ver como outros corpos agem no mundo e como eles são vistos e como elas se veem também. E eu queria, para finalizar, citar alguns highlights para fora desse álbum também. Então, ouçam A Visita Thunder Eletrônica, a Deluxe, ou A Visita também já é ótimo. Mas eu também queria citar as faixas Fazer o Quê? Que inclusive tem uma performance muito legal da Dakota Monteiro, que eu particularmente amo muito. Ela é uma mulher trans e drag queen. Então, ela tem uma performance dessa faixa belíssima.
a música Chupa o Juninho, a música Rave de Boneca, Sensação de, Tatuagem do Teu Ex 2, que vão citar muito disso que eu falei no episódio da sexualidade como parte constituinte de uma identidade, e que também contrasta como formas como é visto comumente. Enfim, gente, isso é tudo por hoje. Eu espero ter bagunçado um pouquinho a cabeça de vocês ou ajudado a organizar algumas ideias. Um abraço e até a próxima semana. E, principalmente, um abraço se você for que tira vozes abusadas e estiver ouvindo esse episódio. Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia. Até lá, gente. Tchau!